o Santos fez 1-0 e o São Paulo empatou. Vamos ver. Na Vila Belmiro, Joel recebeu na entrada da área, girou para cima de Maicon e soltou a bomba de pé esquerdo para fazer Santos 1, São Paulo 0. Aos 37 do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Allan Kardec se antecipou à marcação e de cabeça deixou tudo igual. E ficou nisso, Santos 1, São Paulo também 1. Claro que, Leão, você devia estar vindo para cá, né? Não sei se você conseguiu ver o jogo todo, mas o resultado acabou ficando justo, né? Ninguém jogou 1-1? É. Eu acho que poderia ser 0-0 também, porque, infelizmente, já não temos jogadores assim para formar um coletivo legal e treinar, né? Os treinadores estão passando por uma fase muito perigosa, difícil, e ainda mais quando levam embora o pouco que tem, fica pior ainda. Então nem o torcedor estava motivado. E lá na Vila, ele sempre está motivado. O do São Paulo sempre está motivado também e não estavam hoje. Eu acho que 1-1 ficou de um bom tamanho, os gols foram simples, assim, de um chute, talvez até defensável os 2 gols, mas então não tem muito o que falar, não. Para você, Godoy, resultado justo, o empate? Justo, mas essa observação do Emerson Leão é interessante, né? Poderia ser 0-0, mas os torcedores que lá compareceram mereciam ver gols. E só foi 1-1 porque esse Tardineto Berola ele é melhor do que o filho do Lula, tá muito bem empregado. Aliás, cara. a propósito, eu vejo esse lance aí, a gente já mata essa história. Como é burro, cara. Ele entrou na área, podia ter tocado pro o Joel tocado pro jogador sozinho lá, ficam enrolando. Esse lance aí, solta de novo esse lance aí, ele reclamou pênalti, foi, Godoy? Nele não pode acontecer pênalti, não. Nada. Esse aí, ó. A gente vai ter no ângulo melhor, ó. Ele é tocado ou ele se joga em cima do lugar? Ele provoca o contato no lugar. Portanto, lance normal. Lance legal, nada. Perfeito. Chico Lang, boa noite. Para você, Flávio Prado. Clássico. Olha, eu achei que o resultado foi injusto para o Santos. O Santos, embora, como disse o Leão, lembrou bem, tenha cedido 5 jogadores para a seleção olímpica e seleção titular, né? Visivelmente prejudicado por esse calendário maluco, data FIFA, eliminatórias. O Santos encarou. Que já estava marcado. Já estava marcado. O gênio aqui da Federação Paulista de Futebol, aliás, eles não sabem do horário de verão, quando começa, quando acaba, e também não sabiam da data FIFA que está marcada há 3 anos, mas tudo bem. Mas o Santos foi visivelmente prejudicado, porque no segundo tempo o São Paulo, até no primeiro tempo, teve um domínio maior no meio campo, porque o time adversário era um time praticamente reserva, mas no segundo tempo o Santos foi para cima. O Santos foi para cima e criou várias oportunidades de gol. Essa que o Neto Berola perdeu, que o Godoy lembrou, foi uma delas. O Paulinho perdeu 2 de cabeça, deu um voleio sensacional e o Denis acabou pegando no cantinho esquerdo. Também concordo com o Leão, os 2 gols eram perfeitamente defensáveis, os goleiros falharam, mas esse gol do Allan Kardec foi um gol da malícia, né? Do centroavante já rodado, que o Allan Kardec estava no lugar certo, na hora certa, em um jogo aéreo que acabou salvando o São Paulo, porque o resultado mais lógico seria uns 2-0 para o Santos. Essa que é a grande verdade. Essa molecada do Santos jogou muita bola. De titular só estava mesmo o lateral direito, o goleiro e o Renatinho, e o resto era tudo reserva. Quer dizer, deu até dó do Santos. O São Paulo perdeu uma grande oportunidade de sair com uma vitória. E acabou não saindo porque é incompetente, né? Um time incompetente, um time que acabou em jogada ensaiada, na malícia do Allan Kardec, fez o gol e na falha do Vanderlei. Eu achei que o Santos merecia ter vencido essa partida. Não seria um resultado totalmente fora do contexto, não. Para você, Vanderlei, boa noite. Boa noite. Eles falaram tudo que eu acho também. Eu só queria acrescentar com relação ao público, né? 6 mil torcedores no estádio para Santos e São Paulo.
extremamente preocupante, um futebol profissional, futebol que a gente fala toda hora que é um negócio. Não teria sido mais lucrativo jogar em São Paulo, no estádio do Pacaembu, no Paulo Machado de Carvalho, domingo de Páscoa, um estádio bem localizado, nesse horário, 18h30, todo mundo já tem um sábado com a família. Não tendo jogo em São Paulo? Não tendo jogo em São Paulo. Então eu acho que pouco mais de 6 mil pessoas num clássico como esse. Mas os dois estão com muitas ausências, mas seria uma atração para famílias, enfim, eu acho que seria importante. O Santos acho que ganharia mais dinheiro, ele não mandando, ganharia mais dinheiro jogando em São Paulo. Que clássico eu não sei, viu, Vanderlei? Eu acho que as pessoas não vão, não. Vão sim. Acho que se fosse Água Santa e Palmeiras aqui, de 2 mil pessoas lá em Água Santa, lá em Presidente Prudente. Se é aqui, tudo bem, que é um jogo de uma torcida só. Agora, quando são 2 torcidas, os caras têm medo dos bandidos. Então, mas eu acho que deveria jogar aqui em São Paulo, porque com 6 mil pessoas na Vila. Aliás, isso já se sabia antes. Exageradamente, o público poderia chegar a 8 mil torcedores pelos cálculos que eles fizeram com a venda antecipada que aconteceu em relação. E mais barato. Então, eu acho isso. Acho que o jogo é isso que eles falaram mesmo, concordo. Mas é impressionante. Quer dizer, uma falta de visão. Se reclama que o cofre está vazio e não fazem alguma coisa para faturar um pouquinho mais. Quando chegar na hora de falar de Palmeiras, eu quero falar também sobre isso. Pouco mais de 2 mil pessoas lá. Quer dizer, é uma empresa que compra e paga, aquele negócio todo, mas essa empresa já fez isso algumas vezes. O Santos teve que, em determinado momento, fazer um jogo no Vale do Paraíba para tentar minimizar o prejuízo que essa empresa teve. Cada vez que ela faz esse tipo de evento, toma cada chumbo, quer dizer, ou tem algum outro acordo que a gente não conhece, mas é um prejuízo atrás do outro. Quer dizer, vão jogar em Brasília e também dá prejuízo. Então eu acho que a gente tem que abordar isso também. César Filho já está conosco, boa noite. Boa noite, e o Garrafa está nos chamando lá da Vila, o Dorival está ao lado dele. Oi lá, Garrafa, boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite a você, aos amigos que acompanham o nosso Mesa Redonda Futebol Debate. Agradecendo gentilmente a assessoria do Santos e o Dorival Júnior, depois do empate do Clássico aqui, atendendo o pessoal do Mesa Redonda e, claro, falando desse resultado, que mesmo com 5 desfalques, parecia que o Santos ia encaminhar uma vitória. Pela circunstância, pelo momento, pelo adversário, o resultado acabou sendo até um pouco sofrido pelo que foi. O Santos teve com a vitória na mão, Dorival. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. É um prazer. O que eu sinto é assim, a equipe do Santos jogou, não teve uma situação em que eu pudesse falar assim, a falta dos jogadores comprometeu. Não, de maneira nenhuma. Foi uma equipe que botou a bola no chão, teve posse de bola, procurou jogar, criou boas oportunidades. Fizemos o gol e após o gol tivemos aí pelo menos 3 oportunidades reais de podermos definir a partida. Fomos penalizados numa bola parada, a bola parada faz parte do jogo. Kardec é especialista nesse quesito, mas talvez caímos um pouquinho de produção nos últimos 15 minutos do jogo, aí sim. No mais, eu acho que me surpreendeu positivamente a reação da equipe, alguns erros excessivos de passe no início, que é um fato natural, em razão de ser uma equipe que foi praticamente trabalhada ao longo dessa última semana, talvez aí 10 dias, mas eu fico muito contente porque eu vi uma equipe se entregando, uma equipe determinada, uma equipe não fugindo das nossas características, procurando ter posse de bola, enfrentando o São Paulo de igual para igual e criando aí boas oportunidades. O que fica a sensação que poderia ter sido um pouco melhor sim, mas enfrentamos um grande adversário e eu saio daqui satisfeito porque o que eu vi é que nós temos aí bons valores que possam ainda ter um crescimento, buscarem um crescimento, um amadurecimento num curto espaço de tempo. Com 3 jogadores na seleção principal, 2 na Olímpica, uma garotada que entra e dá conta do recado, e a gente deixa, não de lado o Paulista, mas pensa na temporada toda. O Santos está pronto para essa temporada ou o Dorival e o próprio Santos, pela extensão do calendário, carece de alguma peça pontual, Dorival? Não, eu ainda preciso aí de pelo menos uns 3 elementos que venham a fortalecer o nosso grupo. O presidente sabe disso, a diretoria tem trabalhado muito para que venha acontecer. Mesmo assim, eu estou muito satisfeito com esse trabalho que está sendo desenvolvido, com 5 jogadores nas seleções. Nós, mesmo assim, tínhamos 7 jogadores
atuando durante toda a partida das categorias de base. Isso é um sinal maravilhoso, é a continuidade, é a sequência do trabalho da base do Santos, que gera resultados, que apresenta aí novos valores, uma garotada que está buscando uma consolidação, que vem aí logo atrás dessa última geração que acabou subindo, com o Giovânio, com o Gustavo, com o Thiago, com o Gabriel, agora já vem apresentando o Serginho, o Léo, Caju, enfim, e outros garotos aí, o Vitor, Bueno. Eu acho que é isso que nós queremos, é uma integração completa, buscando sempre aí as possibilidades dentro do nosso quadro, né, aqui dentro, ou do nosso grupo, com relação aos garotos formados e tendo uma possibilidade ou outra de ainda estarmos atentos ao mercado, porque eu acho que o Santos ainda precisa de mais alguns elementos que venham a acrescentar esse grupo que já é bom e que com certeza vai ficar ainda melhor a partir do instante que adquira uma regularidade e o próprio amadurecimento dentro desse campeonato. Eu acho que ainda tem coisas boas aí para acontecer. Flávio, estão fechando a porta do ônibus, eu tenho que liberar o Dorival, mas eu vou perguntar o seguinte: Corinthians e Santos são as equipes que vivem o melhor momento do Campeonato Paulista? Você aponta alguma outra equipe nessa reta de chegada ou não? Não, eu acho que nós temos equipes aí que fizeram e vem fazendo um belo Campeonato Paulista. Eu cito aí o Audax, que Fernando está na hora de ter uma oportunidade num grande time pelo trabalho que vem desenvolvendo, não esse ano, mas ao longo dos últimos 3 anos. O Paulo Roberto com o São Bento fazendo uma bela campanha, Ferroviária, teve uma caidinha, mas voltou a jogar muito bem. E algumas outras equipes aí que vem apresentando um futebol vistoso, um trabalho bem trabalhadas. Eu acho que é isso que nós gostaríamos de ver. O Campeonato Paulista está sendo disputado num alto nível, uma igualdade de condições, as equipes grandes tendo dificuldades no interior, jogando aqui dentro com seus mandos, e eu acho que nós queremos isso, um futebol paulista sempre forte, competitivo, mesmo reconhecendo que nós temos essas dificuldades. Isso é um motivo para que continuemos trabalhando, melhorando, buscando aí uma evolução, mas observando que algumas equipes estão chegando muito fortes para essa fase final de competição. Vai lá, Dorival, obrigado pelo carinho. Foi um prazer, um abraço a todos. Tá certo. Tá aí, Flávio. Estamos liberando aí o técnico Dorival Júnior, né? Com corrida, entrevista, o ônibus fechando. Se vier a caixinha, eu já disse que você e o Vanderlei Nogueira que vão assumir a caixinha do Dorival Júnior, porque o ônibus do Santos está encostado aqui e só falta o técnico santista. Agradecendo a assessoria do Peixe, o Vinícius e o Juan, a simpática Fabiola da Sport TV também, muito gentil, muito amável com todos nós aqui. E claro, complementando, o Santos está a 3 pontos de uma classificação matemática à próxima fase do Campeonato Paulista, até dependendo de uma combinação de resultado, restando ainda 3 rodadas para o término da fase de classificação. Dorival Júnior saiu satisfeito, neste momento, saiu satisfeito com o empate, principalmente pela ausência de 5 jogadores hoje titulares contra a equipe do São Paulo. Até com uma certa dificuldade, mas o Dorival falou ao vivo conosco aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. Tá certo, Flávio? Ok, muito obrigado, Garrafa. Vamos ver o outro lado, então? O Felipe Esboril, enquanto isso, foi ouvir o pessoal do São Paulo. Vamos ver o que ele tem a dizer. Boa noite, Esboril. Boa noite, Flávio. Boa noite para você em casa acompanhando o Mesa Redonda. Aqui de outro ponto da Vila Belmiro, vamos falar do São Paulo, que, como vocês já sabem, empatou no finalzinho da partida aqui na Vila Belmiro contra o Santos neste clássico 1-1, gol de Allan Kardec pelo lado do São Paulo. Allan Kardec que entrou no segundo tempo e foi bastante elogiado pelo técnico Edgardo Bauza ao final do jogo. Nos vestiários, a gente ouviu o técnico argentino do São Paulo. Muy buen primer tiempo. Nos faltó un poco más de profundidad. Y en el segundo, después del gol de Santos, el equipo se desordenó y hubo 10 minutos en donde Santos pudo haber aumentado, inclusive con los cambios que hice, perdimos el control de la mitad para, buscar el empate. Después se logró el empate en premio a ir a buscarlo siempre, a no entregarse, y creo que terminó en un empate a mi criterio merecido para los dos. A Kardec le viene bien el gol porque lo necesitaba para la autoestima vuelva a crecer en él. En cuanto a Lucas Fernández, creo que es un jugador, un atleta con mucho futuro.
lo estamos llevando despacio, sin darle demasiadas exigencias, pero sí con algunas premisas como para que se empiece a convertir en el jugador que pensamos que puede llegar a ser. Tá aí o técnico Edgardo Bausa falando conosco aqui nos vestiários da Vila Belmiro. O São Paulo que agora descansa, volta a treinar amanhã pela manhã, já pensando contra o Linense, na partida contra o Linense. E o técnico Edgardo Bausa, além do Allan Kardec, que fez o gol do empate aqui na Vila Belmiro, falou também do garoto Lucas Fernandes, o único jogador da base do São Paulo que subiu este ano para complementar o time profissional. Está gostando muito do que está vendo com esse garoto. O São Paulo que teve alguns desfalques por aqui, Flávio. O Mena está com a seleção chilena, o Rodrigo Caio serve a seleção olímpica e o Ganso estava suspenso. O Michel Bastos permanece no departamento médico. O Ganso, claro, deve retornar à equipe titular nessa partida contra o Linense. O São Paulo que é líder do grupo C com 18 pontos conquistados, mesmo número de pontos do Audax. Tá certo, Flávio? Ó, tá escuro por aqui porque nós estamos fechando a Vila Belmiro. Um abraço para você, Flávio. Valeu, ótimo trabalho. Não é fácil a coisa não, correria para lá, correria para cá, mas deu tudo certo, pudemos ouvir o Dorival, pudemos ouvir o Balsa e vamos ouvir agora o César Filho. Boa noite. Agora boa noite, Flávio, boa noite. O que você pode falar desse jogo, você que, obviamente, como São Paulino, deve ter sofrido um pouco, né? Eu acompanhei o jogo, já não sofro mais, Flávio. Eu vejo com tanta frieza, já sinto tanta desorganização no São Paulo que eu não sofro mais. Alguns aspectos positivos e negativos em tudo isso. O que mais me agrada em tudo, por incrível que pareça, é a equipe do Santos, porque continua com a mesma filosofia de jogo, mesmo com tantos ausentes, tem o ataque como princípio, joga sempre para frente o futebol alegre, bonito, e a renovação com a garotada que entra, que dá conta do recado sempre. Com relação aos aspectos positivos, se a gente puder mostrar os gols novamente, no gol do Santos, o Maicon vem acompanhando, de repente ele para de correr, acho que ele sente que ele não vai acompanhar mais o Joel, ele para, ele simplesmente começa a caminhar no jogo e você presta atenção, ele não continua, como o Davi Luiz que não acompanhou o Soares no jogo da seleção, ele simplesmente para, estaciona e deixa o atacante do Santos sozinho fazer o gol. E no segundo gol, no gol do São Paulo, no segundo gol da partida também, o Kardec sobe sozinho, numa bola parada, duas pessoas sequer sobem para tentar atrapalhar um pouco, um jogo de corpo em cima do Kardec, para que ele não fizesse o gol, já que é a especialidade deles. Todo mundo sabia que o Kardec entrou justamente para tentar fazer um gol numa bola parada, principalmente no cabeceio, que é o grande forte do Kardec, né? Agora, o São Paulo sentiu muito a falta daquele que você disse que é ele mais 10 na seleção brasileira, que é o Paulo Henrique Ganso, né? Você sempre defende essa tese. Seleção brasileira de veteranos, a seleção de 70, ele poderia ter sido Engraxate na seleção de 70, ele poderia ter sido roupeiro e poderia fazer uma brincadeira com o Bacurau antes do jogo. Aliás, eu pedi para a sua produção separar o gol do meio de semana que o Caleri fez, a gente vai mostrar agora para você ver, a jogada do Ganso, o lançamento que o Ganso faz pro Caleri. Se fosse no Barcelona, olha aí, ó, era o Messi, é gênio. Se fosse no Barcelona, não seria o Ganso. Olha a bola. Se fosse o Neymar que enfiasse o Messi pro Neymar ou pro Soares, é gênio, é maravilhoso. A conclusão do atacante uruguaio ou do brasileiro, fenomenal. Mas como é no São Paulo, fica aí, o golzinho no meio de semana, o jogo de semana parado. Olha a bola que o Ganso enfia pro Caleri, a conclusão do Caleri. Sensacional. É por isso que eu concordo com você. Feio foi o gol do VAR de ontem, de calcanhar contra a Alemanha na estreia da seleção. Por isso que tem que ser o Ganso e mais 10. Eu tô com você. É verdade, parabéns. Tá legal. Feio foi o gol do VAR. Os caras estão tudo malucos com o cara. O Godoy tá com uma dor forte minha canela. Que chute que ele deu na tua canela. Você também quer o Ganso, Godoy? Nem ele quer. Tem que tratar bem o convidado. Mas desse jeito... Depende da seleção que se queira. Pode fazer a seleção de veterano. Estou falando. Eu acho que o Ganso teria lugar na seleção de 70. Ele poderia ser roupeiro, ele poderia... Massagista eu não dava, porque o Mário América era bom pra caramba. Agora roupeiro, tá? E um outro detalhe. Tamanha desorganização do São Paulo, viajou para Santos com apenas 17 jogadores. Era tudo que o Balsa tinha no elenco. Ele não tinha 18 para levar, só tinha 17. Com essa história da limitação, né, de 28 jogadores, poder levar os meninos da base, mas, de novo, mais uma genial ideia da Federação Paulista de Futebol, limita o número de jogadores. Mas, enfim, fazer o quê, né? Não tem alternativa. Flávio, mas você pode ter visto aí que é verdade, o que o Dorival falou é a pura realidade. O Santos hoje realmente estava desfalcado de 5, mas quem entrou
fez de tudo para que, sabe, o Santos não perdesse. O Santos tem um jeito definido de jogar, né? É mais fácil. É aquilo que a gente tem um modelo de jogo faz aquele tempo. Tipo, aquele DNA ofensivo, né? Aquela coisa, aquele toque de bola, muito interessante. Jogada sempre pela direita. Hoje o lateral do Santos fez em algumas jogadas, no segundo tempo, armou o time como se fosse um quarto homem pela direita. Quer dizer, o Dorival tem sempre uma saída boa. Faltou pontaria para a garotada, né? Faltou pontaria. Torna a dizer. Na verdade, não foi para a garotada, foi para o Neto Berola. Neto Berola, mas teve uma jogada genial, infelizmente. A gente não tem aí. Fez o quê? Que foi. Não, pensei que você falou que o Neto Berola fez uma jogada genial. Não. O Neto Berola é muito ruim, só faz gol no Corinthians. Quando ele joga. Fez gol no Corinthians? Fez. Tá cansado de fazer gol no Corinthians. Arruma contrato até quando... hoje. Até hoje arruma contrato. Agora, vou dizer uma coisa pra você. O tal do Paulinho deu um voleio. É verdade. Muito bonito no segundo tempo. Quer dizer, é aquele negócio, o Santos na Vila, como você falou, o público foi ridículo, poderia ter sido melhor aqui no Pacaembu, mas vamos reconhecer, o Santos na Vila é difícil perder. É duro perder lá. É difícil. Mesmo com time reserva, com garotada, o Santos na Vila cresce muito. Os jogadores se dão bem na Vila. Não por força da torcida, porque a torcida não vai. Mas os jogadores se sentem bem no campo. É uma coisa impressionante, né? É que nem o Corinthians na Arena, não é a mesma coisa. É difícil perder. Agora, Chico, você falou em reconhecimento, não sei se nós teremos outra oportunidade de falar do São Paulo aqui, Flávio, se você me permite. Eu estou muito feliz de estar com o Emerson Leão aqui, porque o São Paulo foi campeão da Libertadores em 2005, campeão do mundo em 2005, e depois a sequência do tricampeonato brasileiro, 2006, 2007, 2008 com o Muricy, e toda essa sequência o São Paulo jogou, e acho que talvez tenha sido o único clube brasileiro até hoje que tenha se consagrado campeão em diversos torneios durante vários anos com 3 zagueiros. E a pessoa responsável, foi a primeira pessoa a colocar e a jogar com 3 zagueiros, foi Emerson Leão no São Paulo, e poucas pessoas sabem reconhecer isso. Foi ele que colocou 3 zagueiros pela primeira vez no São Paulo, continuou jogando assim quando o Paulo Autori chegou, deu sequência a esse esquema dentro da Libertadores, e depois o Muricy se consagrou, ganhando 3 vezes o título brasileiro, mas esse cara aqui é o responsável por colocar 3 zagueiros no São Paulo. Tá vendo? Ganhou a noite. É reconhecimento, tá certo. Muito obrigado, mas sabe o que pior que é verdade, né? É verdade, eu tô falando. E poucas pessoas reconhecem isso. E você aprendeu a jogar assim, veio da Holanda do Cruyff. Holanda do Cruyff não foi tinha uma 3 necessidade zagueiros. também, é bom que você saiba como torcedor, porque o Lugano estava se firmando ainda. Ou nós dávamos um apoio ao Lugano, ou nós podíamos perder uma pessoa que estava fisicamente muito bem naquela oportunidade e a técnica ainda não estava avançada. E hoje eu acho que acontece a mesma coisa. Eu também concordo. Hoje eu acho que acontece a mesma coisa. Precisa de proteção também, né? Para o Lugano jogar, tem que jogar com 3 zagueiros, senão não dá. Gozado, eu tenho assistido e tenho pensado isso que você falou. Eu acho que não só o São Paulo, eu acho que outros times também estão precisando de um reforcinho ali, de 3 zagueiros, mas com 2 laterais um pouco mais audaciosos em atacar. Um 3-5-2, mais ou menos isso. A brilhante, inteligente torcida, na verdade não tem nada de inteligência ou falta de inteligência, é safadeza mesmo, né? Mas a boa parte da inteligente torcida de São Paulo queimou o garoto, o Lucão. Então não tem nem como colocar, que é o melhor deles. O São Paulo da base de São Paulo é difícil sair alguma coisa, alguma revelação. O melhor deles, na minha opinião, está machucado. Quem? Breno. Mas aí, coitadinho, ele já, né? Não sei se ele vai conseguir ganhar a forma, porque ele tá nisso, né? Ele vai, volta, se machuca em treino. A gente torce, claro que sim. Mas o Lucão é um dos poucos jogadores que o São Paulo tem para vender, ele e o Rodrigo Caio. Não tem mais nada, né? A base não fala, mas talvez essa molecada agora da Libertadores Sub-20 possa sair, mas a gente não tem nada. E fizeram conseguiram a proeza do menino não ser nem convocado para essa seleção agora. E ele era capitão do time, graças à inteligência da torcida. Então também fica difícil. Só para acrescentar o que você está dizendo, o Rodrigo Caio hoje, na vitória de 3-1, fez o primeiro gol do Brasil contra a África do Sul. Que vem para a Olimpíada. Que vem para a Olimpíada, né? Em que posição ele jogou? Ele jogou de camisa 5. De camisa 5. Médio volante. Jogou de médio no volante. São Paulo ele quer jogar de zagueiro, não quer jogar de volante.
Mas essa jogou coisa de quer, mas não ele podia quer, fazer meio o terceiro complicado, homem. né? Não tem muito o que ter conversa. Escala e acabou. Se é o caso, se entende que é assim que tem que jogar, não tem muito isso aí. Você consegue imaginar o Guardiola perguntando pro cara, você que poderia quebrar o galho, não sei o quê? Ele escala e acabou, pô. Não tem muita conversa. Mas você aí pergunta, Leão, se pode ou não? Eu acho que não deveria perguntar. Mas hoje eles são tão delicados que é muito problema.